Olá, você está no canal de Leitura Bíblica, seja bem-vindo. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós estamos no 161º dia, e nós estamos no dia 161, onde nós iremos ler a Bíblia toda em um ano. E eu gostaria hoje de falar que nós iremos ler Deuteronômio no capítulo 15, iremos até Salmo no capítulo 102, iremos ao profeta Isaías 42 e, por fim, finalizando a leitura de hoje, iremos a Apocalipse no capítulo 12. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações, porque isso com certeza faz com que o nosso canal cresça e mais pessoas sejam alcançadas pelo poder transformador da palavra. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 15, nós iremos fazer a leitura de algumas as coisas que o Senhor ele estabelece para o povo de Israel. Ele estabelece o ano do cancelamento das dívidas, ele também fala da libertação dos escravos e também ele fala das primeiras crias. Então, isso que nós iremos ler aqui em Deuteronômio no capítulo 15. Vamos à leitura? Diz assim, Deuteronômio 15. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança para que dela tome posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam tudo que o Senhor, o seu Deus, e lhe ponham em prática toda essa lei que eu estou dando a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer uma das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração e nem fechem a mão para que o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham a mão aberta e emprestem liberalmente o que quiser. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento da dívida, é essa se aproximando, a qual não quer ajudar o seu irmão pobre, ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará. E todo o seu trabalho e tudo que você fizer, sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender a você e servi-lo por 6 anos, no 7º ano deverá dar-lhe liberdade. E quando o fizer, não mande embora de mãos vazias. Deem com generosidade dos animais do rebanho, do produto da sua eira e do seu tanque de prensas de uva. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, o seu Senhor, tem dado a você. Lembre-se que você foi escravo no Egito e que o seu Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje dou a vocês essa ordem. Mas se o seu escravo disser a você que não quer deixá-lo, porque ama você e a sua família, e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo pelo resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava, e não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a vocês nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Separe para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosqueie a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano você e sua família as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, ou manco, ou cego, ou tiver qualquer outro tipo de defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Coma na cidade onde estiver morando. Tanto o cerimonialmente impuro quanto o puro comerão, como se come a carne da gazela ou do veado, mas não poderá comer o sangue. Derrame-o no chão como se fosse água. Vamos agora para
o livro de Salmo. Hoje nós faremos a leitura do Salmo 102. O Salmo 102 é a oração de um aflito que derrama o seu lamento diante do Senhor. Ele se derrama diante da presença do Senhor porque a alma dele está aflita e o coração dele está aflito. Por isso ele vai diante do Senhor com essa oração, suplicando a misericórdia do Senhor. Salmo 102 diz assim: ouve a minha oração, Senhor. Cheguei a ti o meu grito de socorro. Não esconda de mim o teu rosto. Quando estou atribulado, inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responda-me depressa. Esvaem os meus dias como a fumaça. Os meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. E os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. E os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como a sombra crescente, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, está no trono, reinando para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora que lhe mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois as tuas pedras são amadas pelos teus servos, e as ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá a oração dos desamparados, e as súplicas não desprezará. Escreva-se isso para as futuras gerações. Um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião, e seu louvor em Jerusalém. Quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor, no meio da minha vida, ele me abateu com força. Abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. E os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, e os teus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Vamos agora à leitura do profeta Isaías, no capítulo 42, que aqui ele vai falar sobre o servo do Senhor. O profeta Isaías é um profeta bastante messiânico, e aqui ele vai falar sobre o profeta, o servo do Senhor. Falei profeta, mas ele vai falar sobre o servo do Senhor. Isaías, capítulo 42, diz assim: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio que fumega. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão a sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos do cego, para libertar das prisões os cativos, para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei outro à minha glória, nem as imagens do meu louvor. Vejam, as profecias antigas e aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu os declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que os desertos e as cidades ergam a sua voz. Regozijem-se os povoados habitados do Quedar. Cantem de alegria o povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes. Deem glória ao Senhor.
e nas ilhas proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo, com um forte brado e seu grito de guerra. Triunfará sobre os inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como uma mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a vegetação. Tornarei rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei, mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são os nossos deuses. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego, senão o seu servo? E surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego, como aquele que é consagrado a mim? Cego como servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Torna-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém reclamasse, dizendo: devolvam. Qual de vocês escutará isso, ou prestará atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo de Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois ele não quiseram seguir os seus caminhos, nem obedeceram a sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a guerra da violência, e ele envolveu em chamas, contudo, nada aprenderam. Isso os consumiu, e, ainda assim, não os levaram a sério. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em Apocalipse, no capítulo 12, que ele vai falar sobre a mulher e o dragão. Vamos à leitura? Apocalipse, capítulo 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre essas cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou-se consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora, e ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi um grande, forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, e que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz ao menino. Foram dados à luz à mulher as duas asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca a água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear
contra o restante da sua descendência. E os que obedeceram os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao teu testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua leitura junto comigo. Aguardo você amanhã. Mantenha-se firme, pois coisas novas o Senhor fará pela sua vida. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.